Bem-vindos a mais um episódio podcast Que Gestão. Eu sou Juliana Pires e é um prazer estar com vocês novamente. E o nosso compromisso? Likes, compartilhamento, apertar ali o sininho, seguir nosso canal. Você está se comprometendo com a gente? Então faça isso agora. Você só tem a ganhar. E eu, Rosana Mesomo, vou falar para vocês também do nosso patrocinador de hoje, que é o Espaço Bela Morumbi, mais uma opção maravilhosa de cabelo e estética aqui dentro do Morumbi. Perdão, Rosana. O assunto, né? O nosso assunto de hoje é um assunto polêmico. A gente chamou de Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Isso é uma fala antiga das nossas mães, das nossas avós, que queria dizer o seguinte, que nem tudo é o glamour, né? A gente quer entender como é que funcionam os bastidores, né? A gente olha assim, olha, tá todo mundo glamuroso, bonitinho e tal. Como que é isso, né? A gente tá sempre assim? Ou quem vê close não vê corre, né? Que é o dito popular hoje em dia. Não é, Ju? Você se sente assim, um pouco assim também? Com certeza. Gente, eu não quero que vocês encarem esse episódio de hoje como reclamação, tá? Até porque nós amamos ser gestores, né? Principalmente gestores de salão de beleza, que é o nosso segmento. E nós acreditamos que vocês também amam ser gestores nos segmentos de vocês. Mas existe aquela ideia de que quem vira dona de salão vai ter uma manicure disponível todos os dias, vai ter um cabeleireiro disponível todos os dias, e não é bem assim. A gente está aqui hoje, nesse episódio, para explicar para vocês que nem sempre o empresário ou o dono do negócio vai estar com as unhas feitas, com os cabelos bem penteados, com a maquiagem em dia. Porque em vários momentos, ou você arregaça a manga e põe a mão na massa, ou a coisa não vai, não flui. Exatamente. Quando a gente fala de mão na massa, gente, é mão na massa de pedreiro mesmo, de marceneiro, de gente que vai colocar o prego lá, né? A gente também não tem uma pessoa disponível, a não ser, lógico, empreendedores que de repente já estão num nível, né, que não é o nosso nesse momento, mas a gente tem aí coisas no salão, o dia a dia, para que todo mundo veja ele e que esteja bonito. Não necessariamente você tem uma pessoa que vai fazer, né? Então você precisa arrumar um cantinho que está lá feio, às vezes pinturinha, às vezes colocar um papelzinho de parede, às vezes colocar um quadro, às vezes ajeitar uma prateleira que está desalinhada, né? Você não tem uma pessoa disponível o tempo todo para isso. Então, ou você faz e arregaça as mangas e vai lá e faz, num momento em que ninguém está olhando, porque isso realmente são bastidores, ou então aquilo vai ficar degradando até que chega uma hora que o próprio cliente não vai mais querer vir no seu salão, porque começa a degradar. Então você tem que cuidar disso, né? E quando eu falo salão, eu não falo só do salão, eu falo do espaço, o restaurante, a clínica, qualquer coisa assim. Eu te garanto que qualquer gestor já passou por isso em algum momento. Com certeza. E tudo quebra, né? A manutenção é diária. Às vezes você acabou de comprar alguma coisa, até foi bem engraçado hoje, que eu acabei chegando aqui para gravação e liguei o ar-condicionado e fui ligar também o ventilador para refrescar rapidamente o ambiente. Quando eu vou ver, o ventilador está quebrado, ninguém contou, ninguém viu, ninguém sabe, né? Então, são situações assim diárias, né? A gente vive com esse tipo de problema toda hora. E o dono do salão, ele é chamado para tudo. O dono do restaurante, ele é chamado para se responsabiliza por tudo. O dono do lava rápido, o dono da clínica, né? Fala para fulano que quebrou. Então, às vezes, ele só fala depois que quebrou, dias. Você já perdeu garantia, você já perdeu tudo. Então, é um desafio, é um bastidor dolorido, né? A gente tem que se virar para dar conta de tudo. Agora, Rosana, me veio aqui uma situação, já que a gente está falando, né? Sobre o dono tá lá, digamos que eu tirei o meu dia, né? Hoje é meu dia, eu marquei, porque normalmente eu faço isso, eu entro na agenda, eu marco com as minhas manicures,
marco com o meu cabeleireiro e detalhe, eu sempre pago o serviço deles. Porque tem esse detalhe também, tem gente que acha que o dono do salão faz tudo dentro do salão de graça. Isso não existe. É mais uma coisa, tá vendo, que as pessoas acreditam que é assim, mas não é. Ou a gente faz uma troca com o profissional, exato, ou a gente paga a comissão dele. Exatamente. Assim, só até puxando um pouco um adendo sobre isso, tem vários modelos, né, conforme você falou, essa troca, ou paga o almoço dele, muitas vezes, né? Sempre existe isso. Agora, é muito interessante porque, assim, entre eles, às vezes eles nem trocam e eles fazem, e usam a estrutura do salão, né? Sim. E muitas vezes, por exemplo, no meu caso, a gente nem cobra essa estrutura, né? O correto seria cobrar essa estrutura, né? Eu acho que no teu caso, inclusive, é feito dessa forma, né? A gente e pode vários salões fazem assim. A gente pode até comentar isso, até depois a gente pode ter um episódio disso, né? Sim. Como que você faz com a sua equipe que quer usar, né? Por exemplo, o restaurante, eles vão almoçar onde? No restaurante. Isso, no restaurante. Só que existe o estigma, e isso é super importante, que assim, mas é obrigação do dono do restaurante dar a comida para a pessoa. Nós vamos falar desse setor, mas o nosso também entra nisso. Mas é obrigação, eu estou pegando o trabalho da pessoa, não tem nada a ver. Não, gente, tem a toalha, tem o shampoo, tem a luz, a água, tá tudo embutido nessa história, né? Tá bom, o cara já vai fazer a comida, então já tem que dar. Mas isso tem que entender que eu diria para você que as pessoas precisam entender isso como um privilégio, né? Um plus, né? É algo a mais. Eu costumo dizer até para as meninas que trabalham com a gente, né? As da recepção principalmente, que elas têm uma coisa boa porque elas não gastam com unha e nem com cabelo. Sim. E quanto você gastaria por semana com unha e cabelo? E a pessoa que está lá no restaurante, quanto gastaria por semana com almoço para fazer? Né? Então isso a gente precisa ver. Né? É uma outra situação. Mas, voltando aqui no que eu estava comentando, esse é um detalhe. Então, o dono também paga, tá? O dono também paga, seja na comissão, como, por exemplo, eu não sou cabeleireira, eu não sou manicure, não sou nada. Sim. Não tem como eu trocar o serviço. Olha, eu vou fazer sua mão, você faz meu cabelo? Não dá. Então, eu tenho que pagar. De alguma forma. Mas eu vou trazer uma situação para vocês aqui. Chegou meu dia, chegou meu horário, eu sentei e estou fazendo. De repente entra uma cliente, do nada, não está marcada, não está agendada, é a primeira vez dentro do salão, enfim. E ela fala, preciso fazer o pé, a mão e o cabeleireiro. E aí? Todos estão ocupados. Gente, dói no coração, mas, na minha opinião, tá? Eu faço isso, Rô, e é o que eu esperaria do dono do estabelecimento onde eu estivesse entrando. Eu levanto e cedo a minha vez. Eu faço também. Você também faz? Faço. Pois eu juro para vocês que eu atendi uma cliente muito recentemente que me falou assim, eu vim no seu salão porque a dona virou para mim e falou, olha, você espera eu terminar? E a cliente não esperou, não. Então, isso é dica, gente. É resiliência. Nós estamos falando aqui do podcast GQ Gestão, Bastidores. E lá no comecinho, né, nós falamos sobre algumas qualidades do gestor e falamos da resiliência. Isso é resiliência. Dói no coração você parar a tua manicure no meio, mesmo você sabendo que você está pagando, tá? Porque eu pago, Rosana que paga. Que está na agenda. Que está na agenda, tudo reservado, mas você cede a vez pro cliente. O cliente não precisa nem ficar sabendo disso para não ficar desconfortável. Sim. Porque às vezes o cliente também ele é amigo, ele vem, ele frequenta o salão, só que aquele dia ele não marcou, por algum motivo está passando na porta e entrou. Sim. E aí ele fica sem graça de você falar assim, eu vou ceder a minha vez. Não, você limpa lá a mão, espera, seca, depois continua. Então é mais uma vertente, né, do Casa de Ferreiro Espeto Pau. Você tem ali tudo na tua mão, mas ao mesmo tempo não tem. Sim, exatamente. Isso é uma fala muito importante.
é bem a história do glamour. Quem olha de fora, né, ela tem essa noção assim, nossa, é só glamour e tal o tempo todo e tal. Agora, a gente vai criando também mecanismos, né? Então, por exemplo, a gente cria umas facilidades de... Eu não sou tão exigente com várias coisas, então, para mim, eu entro em qualquer brecha que tenha, qualquer puxadinha de cabelo, não precisa ser aquela escova ultra mega lustrada, então 15 minutos para mim já está ótimo. Já chego com o cabelo lavado, por exemplo, para poupar um detalhe ali. A unha, muitas vezes, já fiz, eu pintei para poder estar num evento. E camuflada, né? Aquela pintadinha na só na pontinha. Gente, vocês não vão notar aí de longe, mas a minha tá camuflada. Geral. Só que de longe, e no teu evento que você vai, você aprende essas coisas. A maquiagem foi eu que fiz. Não é uma maquiagem, mas ok, sabe? Então, você começa a criar mecanismos e verificar o que você pode fazer, né? Por exemplo, ontem, era segunda-feira, eu estava lá, né, no meu trabalho de pedreiro, pintor, e teve uma alma boa que pintou a minha raiz, né? A minha cabeleireira aqui me ajudou nesse sentido, né? Porque para isso a gente precisa tal. Mas eu costumo durar a minha escova um tempão. Por quê? Porque eu não sei qual vai ser o próximo momento que eu vou ter que estar um pouquinho mais bonitinha, entendeu? Aí crio uns penteadinhos diferentes. Quer dizer, você vai criando mecanismos no meio desse todo para que você sobreviva de uma forma... E tem gente que olha para mim e acha que eu sou puro glamour. Que a coisa, nossa senhora, vivo ali, né? Parece a Gisele Bündchen, assim, com aquele negócio, tá sempre com várias pessoas em volta. E não é, né? Quem não sonha, né? Acordar e ter um cabeleireiro para fazer seu cabelo, um maquiador que te acompanha nos eventos, né? Uma delícia. Mas quantas vezes? E nós, como donos também, passamos por todos os sofrimentos. O dia, por exemplo, que você marca e a pessoa não vai... Já aconteceu de eu ter um dia de uma premiação, um evento importantíssimo para mim, e o maquiador não pôde vir por um problema também pessoal grave. E aí você faz o quê? Se vira, né? Não tem outro jeito. Então você vai para um evento, você vai representar o seu segmento. Imagina nós que representamos a área da beleza, que é uma cobrança muito grande, e a gente vai do jeito que consegue, o nosso melhor que a gente pode entregar. Sim. E eu acredito que você... que é dono de restaurante, que é dono de qualquer outro segmento, a mesma coisa. Eu lembrei de uma experiência de uma dona de um salão, de um restaurante tradicional na cidade de São Bernardo, e nós viramos amigas e tudo mais, e o que aconteceu? No final do dia, ela estava exausta, e ela falou assim para mim, eu vou para casa fazer um macarrãozinho instantâneo e vou dormir, né? Então, literalmente. Restaurante tradicionalíssimo, você entendeu? Um restaurante, assim, com comidas fantásticas, e ela ia chegar em casa e fazer um macarrãozinho instantâneo, né? Então, gente, é toda área, é todo dono, é todo gestor, é assustador às vezes, mas não levem isso como reclamação e nem desanimem. Porque, por outro lado, a gente não é feliz, né, com tudo isso, essas superações, acaba virando história para contar, né? Exatamente. E também você aprende essa flexibilidade, né? E aí você olha assim, antes como eu era chata, eu tinha algumas questões que às vezes isso para mim importava muito, um detalhe X, Y, Z, e hoje você supera tudo isso com uma facilidade imensa. Esse é o grande aprendizado de um momento desse, né? Que não é o fim do mundo porque o maquiador não foi. Você consegue fazer também. É lógico que com ele ficaria muito melhor, mas você tem essa flexibilidade de estar nos seus eventos e não tem que ser o mundo acabou por conta disso, né? Tem coisa muito mais complicada. Então, quando a gente fala disso, a gente fala como um grande aprendizado e com uma melhoria como pessoa mesmo. A gente se torna mais empáticos. Eu acredito que ao longo desses 10 anos que eu estou na frente da gestão de um estabelecimento comercial, eu me tornei muito mais empática.
Porque eu era daquelas, só faço com aquela manicure. Hoje eu faço com a manicure que tiver disponível. Tem alguém aí, né? Eu só faço com aquele cabeleireiro. Então, esse estigma já mudou, essa personalidade minha já mudou. Hoje eu sou muito mais flexível. E quando eu frequento um lugar, antes eu era muito mais exigente. Hoje eu já observo, né? Eu observo o dono, se ele está ali, se as garçonetes vieram todas, se o caixa dele está presente. Quando eu vejo o dono do caixa, eu já dá dó, falo, poxa, já faltou, né? Ele está ali fazendo o trabalho do caixa. Então você se torna muito mais empático e você vê as coisas diferentes. Eu fui, por exemplo, também com meu marido, com a minha família, né, num hotel, e a gente percebeu que a hotelaria, olha, é um tema bacana, que fiquem ligados aí que a gente vai trazer esse tema para vocês. Sim. Uma super representante de hotelaria, tá? Nós fomos num hotel e a gente sentiu que estava faltando muita gente, né? O dono e o gerente, no caso era o gerente, né? Ele estava desesperado, camareira tinha faltado, enfim. Então eu me lembro que na hora do café, as garrafas estavam prontas, mas elas estavam tipo assim na cozinha, não tinha vindo pro buffet. Sim. Aí eu entrei lá, pedi licença e falei, posso levar as garrafas pro buffet? E carreguei 8 garrafas pro buffet. Porque é de mim, eu gosto de prestar serviço, sabe? Eu falo, ao invés de eu ficar lá sentada reclamando, cadê as garrafas do leite? Cadê a garrafa de café? Esse hotel não é mais como era antes. Eu me vi no lugar, sabe, daquele gerente que faltou, que estava com a equipe menor, que estava com problema. Eu falei, o que me custa? Fui lá, trouxe 8 garrafas, na verdade eu trouxe duas, aí uma outra pessoa me ajudou e colocamos as 8 garrafas lá no buffet e todo mundo ficou feliz. Então isso, se fosse há 10 anos atrás, talvez eu não faria. Fato. Entendeu? Talvez eu fosse aquela sentada lá e falando, nossa, mas ninguém põe no buffet, né? Já estourou o horário do café, né? Então, quando nós nos tornamos donos de alguma coisa, e nós sentamos do outro lado da cadeira, nós saímos do freguês para ser, né, o dono, você sente a dor do dono, e você se torna outro tipo de pessoa, até na hora de exigir. Não quer dizer que a gente não cobre limpeza, que a gente cobre o que é de lei, né? O sim, que é exigente. Sim. Mas você tem uma empatia. Sim, e puxando um gancho disso de empatia, é isso que você fala, Ju. Além da questão da gente conseguir entender esse outro lado da dor do dono, a gente cria o saber como cobrar também, né? Porque muitas pessoas, elas já julgam, né? E colocam uma situação, eu já vi gente em restaurante mesmo, que eu estava assim, porque faltou alguma coisa naquele momento e tal, e eu vi que o dono realmente, ele estava com problema, ele tinha isso daí que você falou, falta de gente e tudo mais, aí demorou um pouquinho mais, a pessoa estava assim, num nervoso, numa coisa assim, e aí ele foi lá, e aí foi, sabe aquela visão que você enxerga de 3 pessoas ali, e ele foi explicar e tal, ele falou assim, mas eu não quero saber, eu quero eu quero a minha coisa, a minha comida que não veio ainda, nesse momento, quando você fala assim, eu não quero saber, você está colocando assim em xeque todo mundo ali, sabe? E às vezes, não imaginem que um empresário, um empreendedor, ele abriu um estabelecimento para atender mal. Ninguém faz isso, gente. Se trabalha dia após dia após dia, e a intenção de todo mundo, eu duvido, gente, assim, olha, eu posso dar minha cara a tapa sobre isso, mas assim, não tem, gente. O empreendedor, ele vai lá e ele, às vezes, ganha menos do que todo mundo que está lá. Podem acreditar. E ele está lá, perseverante. E se deu alguma coisa errada, tentem entender, né? Porque às vezes tem isso. A falta, ele não controla, são pessoas, ele trabalha com pessoas, às vezes um atendimento que não deu tão certo ali, e a pessoa, a hora que vai abordar, ela vai com 5 pedras, ela julga, ela humilha, ou coloca uma situação de que é um absurdo, porque você tinha que ver.
Então, assim, essa empatia, né, não é que a gente não vai ser cada vez melhor. Receber um feedback é uma coisa, agora receber uma humilhação às vezes é muito dolorido, né, Ju? Exatamente, é muito dolorido, é uma dor pesada que a gente carrega e às vezes desanima o empreendedor, o empresário a ponto dele querer fechar o negócio. Né? Exatamente. Então, quando a gente vai frequentar um local, seja ele qual for, olhe com outros olhos, né? Senta um pouquinho na cadeira, tenta ver se foi negligência, né, do dono do espaço. Saiba filtrar, né? Exatamente. Exato. Ou, né, se ele está passando por uma dor que às vezes a gente consegue até ajudá-lo. Sim. Né? Sim. E aí cria uma rede enorme. Por exemplo, você conhece alguém que é dono de uma pizzaria e que está precisando de motoboys. E aí a pessoa que, de repente, trabalha na sua casa, o filho dela está procurando emprego. Casa isso, gente. Vira isso uma rede. Ao invés de você reclamar que a pizza demorou mais de 1 hora para chegar na tua casa, faça isso virar um emprego para alguém que está precisando. Indica, sabe? Fala, qual que é o teu problema? Por que você demorou mais de 1 hora para entregar minha pizza? A pessoa se abra com o dono do estabelecimento. Ele vai contar a sua dor. Se você perceber que foi negligência, corta, muda. Sim, vai para outra pizzaria. Sim. Mas não denigre, né? Exato. Agora, se você perceber não é que foi uma dor, antes de você entrar lá no Google e falar assim, comprei pizza de tal lugar, demorou 1h30 para chegar na minha casa, conversa com o dono dessa pizzaria. Fala, o que aconteceu? Exatamente. Nunca foi assim. Exatamente. Porque isso que você tocou num ponto muito interessante. O Google, ele dá relevância, porque assim, o brasileiro, ele tem um problema, não sei se é só o brasileiro, mas o ser humano, ele tem um problema grave. Quando ele vai elogiar, ele põe 1, 2 palavras. Quando ele vai falar mal de alguma coisa, ele cria um texto imenso, com fotos, com tudo que você possa imaginar. Ou seja, isso beira às vezes a maldade, né? Porque quando você teve algum problema, por que você não pode resolver direto com o dono do estabelecimento? Se você for destratado pelo dono do estabelecimento, enfim, né, ocorrer a coisa inversa, aí você pode pensar realmente em ir lá e fazer alguma reclamação formal no sentido de, realmente eu tentei resolver, mas não foi. Mas tente primeiro resolver com esse dono desse estabelecimento, sabe? E você vai ajudá-lo, você vai dar um feedback a ele vai ter oportunidade de melhoria, ele vai conseguir enxergar às vezes alguma coisa que ele não está vendo, porque nem sempre o dono está lá, ele não é onipotente, onisciente, onipresente, né? E você vai estar fazendo um bem para você mesmo também, porque fazer o bem para o outro não é só sobre ir lá e dar um dinheirinho para o mendigo, que é o que sobrou na sua casa. Isso também é fazer o bem, né? Então, eu acho que as pessoas estão precisando um pouquinho mais disso, né? E entender que quando você está na pele daquela pessoa, você consegue ali filtrar algumas coisas, sabe? Você consegue expandir a tua mente também, né? E pode ter certeza que em 90% dos casos ou mais, você vai conseguir resolver o teu problema com o que aconteceu ali, tá? É uma dica, gente. Com certeza, né? O empreendedor, ele pode estar no seu 1º ano, no seu 2º, no seu 10º, então também é uma fase, né? Às vezes aquele deslize que ele deu ali, ele às vezes é um empreendedor que acabou de abrir um negócio, precisa da nossa ajuda, do nosso impulsionamento, então todos nós podemos fazer o melhor. Exato. E nós tivemos um patrocinador aqui nesse nosso pod hoje. Exatamente. que é o espaço dela, né? Que é o espaço da nossa amiga, que maravilhosa opção aqui no Morumbi, de cabelo, estética, ela tem tudo aqui também, lugar confortável, bonito. Então vocês têm uma opção muito bacana aqui no Morumbi. Mais uma, né? Porque o Morumbi tá cheio de salão bom, hein? Exatamente, exatamente. Então, eu sou Rosana Mesomo, me despeço de vocês aqui com o nosso episódio, que foi Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Coloquem aqui pra gente se vocês têm mais perguntas sobre isso ou até mais indicações de outros temas que vocês queiram ouvir. Isso mesmo, eu sou Juliana Pires, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Então vai lá e já dá o like, já compartilha,
já marca. Semana que vem tem episódio novo, então já deixa lá sinalizado para que você receba a notificação, tá bom? Como a Rosana disse, faça suas perguntas, deixa aí o que vocês gostariam de falar, que tema tá dando dor para vocês. Um beijo no coração e até o próximo. Beijo!